Essa questão de contrato, por exemplo, em rede social, vocês podem brincar, imitar? Então, eu não tenho depende contrato com o Sonic, nem ele. Não, mas eu falo de se outro tivesse, projeto, por exemplo, Depende do projeto, depende do que é. Depende do projeto, depende do projeto. É que nem a gente tá falando, a SEGA não liga, mas a Nintendo liga, né? A Disney liga. Tipo, quem faz a voz do Mickey não pode fazer a voz do Mickey, não pode subir no palco. O Briggs, se for dar uma palestra num evento, ele não pode fazer a voz do Mickey num evento. Caralho. Ele só faz o Mickey no Mickey. Quando a gente fez... Não é o nosso caso, a gente faz muito anime. Alguém reclamou com você que você fez a voz do Eren em algum momento? Cara, não, Comigo também não. agora não. Então tá tudo certo. Mas daí quando é de forma muito oficial, assim, por exemplo, a gente fez painel de Attack on Titan na CCXP do ano passado. Todas as perguntas foram pro Japão pra ser aprovado pra gente poder responder. Cara, E a gente porque aí podia era um responder evento tal que tava coisa, oficializando tal com o Japão, coisa. entendeu? A gente até chegou a perguntar pra eles se a gente podia falar da última temporada que já havia sido gravada, mas ainda não tinha saído na época. E eles deram ok. Tipo, não, vocês podem falar que vocês gravaram. Ok. Muito doido, velho. Legal. se tiver, tipo, passa por E aprovação. aí, tinha- animação de Attack on Titan, vocês poderiam fazer a voz dos personagens? Isso é algo que eu sozinho De fã, você diz? É, Fã, tipo... Se o João for fazer um fan-filme? isso. Acredito que sim. Uhum. Ah, O que pode acontecer é o caminho inverso, né? Nosso contrato não diz que a gente não pode fazer. Aham. Mas se eles virem lá, eles podem vir reclamar. Falar, escuta, por que você tá fazendo isso aí? Tira do ar. Então eles E aí podem não tem que derrubar. fazer. Aí E aí derrubar. a gente fala, opa, daqui pra frente eu não faço mais. saquei. Entendeu? É, Mas é um acho que não seria um problema, termômetro, não. assim, também, sabe? Uhum. Mas deixa eu contar um pouco da história da voz original do Shadow. Porque assim, claro, joguei Sonic quando era moleque, conheço a história do Sonic ali malemar, sei que existe o tal do Shadow, como eu sei do Knuckles, do Tails, né? Mas eu não sou conhecedor, né, a fundo. E eu acho que se eu tivesse o tanto de informação que vocês têm aí, talvez eu não tivesse feito o Shadow. Porque eu acho que assim, quando a parada fica racional demais, é aí que quando vocês falam, fã é chato, eu acho que tá nesse lugar, assim. Quando a gente tem muita informação, acho que a gente aperta a lâmpada demais, às vezes. As coisas, elas podem ser mais simples. E aí eu vou, né, jogar aqui uma coisa boba na mesa. Será que o Keanu Reeves conhece o Shadow tanto quanto vocês? Não, tanto Falaram quanto, que mas ele o Keanu gostou Reeves demais, é nerdola. Não, tudo bem, ele pode ser nerdola, Ah, o que ele for. toma. Ele também anda de moto, inclusive ele tem uma oficina lá de moto custom, tá? Não sei se esse menino sabia disso. Tem uma banda, toca baixo. Mas assim, Eu entendi o ponto do Sangrega, que o porque ponto ele é ator. Você não precisa ser um amante do bagulho Pra pra fazer. fazer um bom trabalho. exato, você é ator. Se você é ator, você tem acesso ali a todas as ferramentas, aos recursos que você tem, você entende fisiologicamente o que precisa ser acessado para chegar naquele resultado, esse é o caminho, né? Eu inclusive, nem acho que tem o grave, né, do Shadow. Tanto que quando ele me chamou, a minha referência era o Reginaldo Primo. Eu falei, cara, não chego nesse grave. E aí ele falou, não, eu não quero o Reginaldo Primo, eu vou contar a história de início, né, o prólogo. Como é que é a origem do Shadow? É um Shadow moleque, criança, tá? Ah, legal, vamos lá. E aí ele foi trazendo, e aí começou... Então eu parti do zero mesmo, eu li o roteiro do João, e eu li dissociado mesmo, porque a minha referência não era o universo do Sonic, mas a minha referência era o meu know-how enquanto filmmaker, né? Então, o pouco que eu entendo de dramaturgia, de roteiro, João, e se a gente mexesse aqui e ali... Eu dei uns toques pra ele, que ele poderia ter aceitado ou não, porque ele era o diretor do filme, eu só era o ator que estava sendo contratado, e tá tudo certo. Aí, beleza, a partir do roteiro ali, a gente começou a trabalhar essa construção juntos. Então entramos no estúdio, fizemos. E o processo ele foi bem lento no bom sentido, porque foi realmente um processo de criação, que é diferente... do fast food que a gente tem na dublagem, né? Então o João me mandou o roteiro, eu li antes, a gente fez reuniões, fizemos versões, né? Algumas mudanças no roteiro. Quando eu cheguei para gravar, eu já tinha ali um know-how, né? Já sabia o que era. E aí eu fiz a gravação antes dos atores, no caso do Projeto Shadow, né? Quando o João chegou no estúdio com Chroma Key para gravar com a Ayala e com o Adriano, o Shadow já estava gravado. E eles interagiram com a voz do Shadow gravada, né? Foi o ponto de partida Que legal, pros então tocou atores. a voz do Shadow pra eles lá. Tudo. Legal. Então o Shadow era lá um tripé, uma bolinha, um não sei o quê. Em alguns takes era o próprio João ali de joelho. Legal. E ele tocava a voz do Shadow, eles ouviam e interagiam, sabe? E ainda assim, quando o João começou o processo de modelagem e tudo mais, e foi chegar finalmente ali na animação, eu falei, João, quero regravar.
Aí, não, Bruninho, não precisa, tá bom. Eu falei, tá bom não, cara, quero regravar. Porque eu interagi com o microfone. Era o Bruno dentro do home studio dele com um texto no papel, ou no Word ali no computador. Então era muito frio pra mim, né? Ouvindo eu falei, não, agora eu quero interagir com os atores. Quero me colocar o Shadow no mesmo ambiente que eles. Então gravei de novo, o filme inteiro. Quando ele finalizou e me mostrou, antes da premiere, eu falei, quero gravar de novo. Não precisa. Eu falei, precisa, Aí sabe por quando quê? lançou, ele queria gravar de novo. Se deixar, eu gravo de novo. Aí eu falei, não, sabe por que eu queria pela terceira vez? Porque o Shadow não tava respirando, cara. Ó que loucura, né? Você vê lá o bonecão lá, e aí às vezes tem uma nuancezinha, tipo, ele tá sentado ali na escrivaninha, a Maria tá dormindo, a hora que ele pula... Tem uma reaçãozinha, a hora que ele vai soltar o poder, eu falei, não, agora eu preciso colocar esse bicho vivo mesmo, saca? Então eu gravei 3 vezes o Projeto Shadow pra ele chegar naquele resultado. Então você não fez só a reação depois, você foi... Não, eu gravei tudo de novo. E aí, mesmo quando o João fala, não precisa, tá bom? Eu falo, cara, eu vou te dar a opção. Você usa o que você quiser. E gravo várias opções pra cada fala. O Sonic vs Shadow é mais simples, porque não tem ali o live action, né? Não tem atores. Mas também gravamos 2 vezes. né? A gente fez 2 baterias. Primeiro era a voz guia pra ele poder criar os personagens e depois foi, agora vamos afinar pra ficar bom, saca? Entendi. Então foram 2 vezes. E quando ele mostrou aquela prévia pra gente, eu senti exatamente isso. Eles tinham reações, só tava tocando o texto. Exato. Aí eu virei pro Joãozinho na época que você mostrou a prévia pra gente lá naquela... Na Piticas. Lá no Piticas. Eu já virei pro Joãozinho e falei, nossa, Joãozinho, já quero entochar a reação desse negócio aí que eu tô sentindo que tá faltando, cara. Exato. Realmente. Mas só, isso aí que vocês falaram realmente é verdade. Tipo, você ficar só com a voz do texto, não tem como você ter dimensão do que tá acontecendo. A não ser que, tipo, por exemplo, você tá ali com um texto e o próprio texto te explica, dá uma breve resumida ali, ou talvez a pessoa... Por mais que ele explique, ainda assim, cara, dentro da sua cabeça, enquanto intérprete, você pode criar o background que você quiser. Tá na tua cabeça. A cabeça do diretor é outra. A hora que ele coloca aquilo em imagem, né, traduz aquilo em imagem, você olha e você fala, putz, tá diferente do que eu tinha pensado. E aí é uma questão de projeção. Às vezes você tá falando com a Maria achando que ela tá aqui, ela tá lá. Ou vice-versa contrário. Você dá uma projetada e ela tá aqui do teu lado. Você vê o bagulho pronto, depois você fala, nossa, muda não tudo. era isso. É outra projeção. E é por isso que grandes produções, no caso do Projeto Shadow, a gente teve storyboard. Então, não lembro se na época que eu gravei com o Bruno já tinha o storyboard feito ou se estava ainda no texto. Eu acredito que estava só no texto. Na primeira vez estava no texto, na segunda estava no storyboard. Só no texto. Isso. Mas em caso de grande produção, por isso que os caras fazem as concept art da cena e tudo mais, por causa disso. Porque aí, tipo, quanto mais informação o ator tiver ali e a equipe tiver para poder traduzir o que o diretor tá pensando, melhor. Entendeu? Sim. E aí o lance da voz, né, mais uma vez eu falei lá do Reginaldo Primo, então a minha referência não era o Shadow dos jogos, não era o Reginaldo Primo, eu só sabia, o Shadow, ele quer um grave, e ele usa muito o termo badass, não, eu quero que você faça o personagem badass, não sei o que e tal. E aí isso foi muito legal, o João me deu uma referência minha mesmo. Ele falou, vi um personagem que você fez no anime chamado Plunderer, que você dublou o tal do Doa, não sei o que, papapá, eu quero chegar naquilo. E é um personagem que eu odeio. Embora eu tenha dirigido o anime. Não, é sério, eu dirigi aquele anime e eu me coloquei nele como um desafio. Plunderer. É Plunderer o nome? Plunderer. Eu já assisti esse anime. Acho que Plunderer era o personagem. Horroroso. Não devia existir essa franqueira. Eu amei. Você amou? Eu tenho essa mania de gostar de coisas que todo mundo odeia. Eu amo horrível. Então, eu dirigi a dublagem desse próximo. Realmente, cara, foi pra um lugar aí, hein? Você deve lembrar do protagonista, que é o Licht, né? Que foi o Felipe Grinan quem fez, inclusive. E aí ele tem uma parada de viagem no tempo. Ele volta 200 anos no tempo, e aí ele tá numa escola lá com a molecada, não sei o que, aparece o Mala Sem Alça, que era o Doan. Só que isso 200 anos antes, numa versão do Licht que é adolescente, e aí tinha aquele cara lá. Eu olhei, eu achei ele esquisito. Falei, nossa, que cara estranho. Uma coisa meio Coabra do Yu Hakusho, mas era esquisitão. Vou brincar com esse cara. Pensando, ele vai durar pouco. Ele entrava ali, tinha 5 anéis, 7 anéis, só que ele só falava no gutural o tempo todo. Nossa, que... Tudo, o tempo todo. Você, não sei o quê. Aí, beleza. Só que aí, quando chega lá na frente no anime, depois do episódio, sei lá, 15, tinha 24 episódios na temporada.
ele vira o vilão da saga. Agora E aí no aguenta final muito ele sabor tinha que 80 você anéis no bloco fazendo essa voz. fez. Gostoso, hein? Aí esse Sua cara- garganta vendo isso? Aí esse cara me traz essa referência e fala, eu quero que você faça o Shadow Plunderer. Eu falei, não faz isso comigo Não era pra não. você ser o ser mais rápido do planeta! Não faz isso comigo não. Não tem nada a ver. Olha, vamos conversar. Mas eu acho legal também esse movimento que foi feito para chegar nessa construção. Porque, como eu disse, se eu fosse olhar para o Reginaldo Primo, eu falo, não chego. E não é o Reginaldo Primo. É o meu Shadow, saca? E hoje, vendo os dois filmes, que foi feito, cara, com 1 ano de diferença, 1 ano e meio, sei lá, o Projeto Shadow, que lançou em dezembro do ano passado, e o Sonic vs Shadow, eu vejo diferença. E eu já acho que o Shadow hoje tá bem mais berés mesmo, sabe? Tá bem mais legal. Não, eu senti Essa muito ideia, né? também. Essa ideia ali era os 50 anos atrás, né? Sim. Por isso que eu chamei o Bruno, pensando no Sonic Pensando vs. no Shadow. futuro. já. Mas Tá na ligado. primeira animação, realmente, em contexto histórico, ele tá mais mais levinho, ingênuo, né? ele tá mais leve. Mas pra trazer essa... Ali é o essa Shadow do diferença. bem. Inclusive, por que eu abordei esse assunto? Porque, assim, depende muito de situação pra situação. Eu fiz um audiobook, há um tempo atrás, de uma versão de creepypasta do Sonic. Fiz uma historinha... Cara, creepypasta no Sonic. Cara, Peguei um Eu personagem... já fiz um aplicativo pra Windows Phone que colecionava creepypasta. Só pra É constar. porque eu programava não sei o que é isso, ele. basicamente, lembra lendas urbanas. Tá. Pasta lendas urbanas, Tá. só que na internet. Aí eu peguei 2 personagens de creepypasta, que um é o Zalgo e o outro é o Sonic.exe. Esse aí é clássico. Juntei os dois. Meu Deus. Juntei os dois e criei uma história ali de horror, com aventura e tal, com ação. Só que eu fiz um bagulho um pouco mais 16 ali, um pouquinho mais pesado. Só que como é um audiobook... Tinha a morceguinha lá, não? Tinha. Arroz. Inclusive eu fiz uma coisa... Tromba. Inclusive eu fiz com uma coisa lá colada na história que muita gente fica... Isso. Não é nada disso não. Só que... Isso, onde é que isso A vai Dark parar? Romance do Sonic agora? Tem cara? pés. Só que o que acontece? Por ser um audiobook, você tem puramente só a descrição por áudio. Ih. Você não tem imagem. Aham. Só que é aquilo, depende de situação para situação. No projeto Shadow, vocês tiveram primeiro o áudio, depois a imagem, por isso você quis regravar. No audiobook, não. No audiobook, você só tem o áudio, tem eu, que eu liderei o projeto inteiro. Então tinha eu explicando como é que eu queria, como é que tava a cena, explicava detalhe por detalhe. E só que tem uma diferença ali que a galera que fazia as vozes tinha referência dos atores dos jogos. Uhum. Então eles tinham uma referência vocal ali pra fazer. A única coisa que dificultou mesmo foi a criação da cena, expressões. Tanto que já teve cena que eu mandei pra galera fazer a voz, o pessoal teve que repetir mais de 6 vezes, Uau. tá ligado? Porque não então tava tudo bem. chegando. E eu queria um bagulho maravilhoso. Então depende muito de situação pra situação mesmo, Sim. sabe? No audiobook é muito mais... Eu, pelo menos, acredito que é muito mais complicado por falta da falta de imagem. Que é que nem quando você vai dublar um jogo, por exemplo. É isso que eu ia falar do jogo, né? Jogo, vocês não tem muita imagem. Não. Quase Muito nenhuma. raro. Muito raro.